bem e acabei confundindo o que era para ser feito, tá bom? Então agora a gente vai voltar e vai fazer essa atividade de língua portuguesa no nosso livro didático. Qual o gênero que nós estamos estudando nessa semana do nosso livro didático? Vocês lembram? Isso mesmo, é a crônica, né? E o que é a crônica, né? Qual é o objetivo? Para que ela serve, né? Então, a gente até aprendeu lá no início da semana passada que a crônica ela é um gênero textual caracterizado por textos curtos de linguagem simplesmente que retrata os aspectos da vida cotidiana. Professora, a senhora está falando que o texto é de textos curtos, mas aquele texto que a senhora deu para a gente ler, ele é enorme. Sim, porque ele é o quê, gente? Ele é um diálogo também, né? Percebe que tem ali seus personagens falando o tempo todo? Então, vamos lá. Esse tipo de texto, né, ele tem a presença do narrador, ele tem a presença de personagens, ele usa muitos sinais de pontuação, principalmente o travessão, que eu falo, tu fala, no texto que nós estávamos estudando, tá? E essas são as observações lá do nosso texto, ok? Então, vamos lá. Qual foi o texto que a gente estudou? Foi esse, né? Como é o título dele? Comunicação, isso mesmo. Então, esse texto é uma comunicação, o título dele. Mas esse texto, ele estava falando sobre o quê? Né? Era uma pessoa que estava indo numa loja, queria comprar um objeto, mas ele não sabia o nome do objeto. Então, ele estava tentando fazer ser entendido, ser compreendido, né? Por quem? Pelo vendedor. Que o vendedor ficava fazendo, tentando descobrir pelas formas e as características que ele estava dando qual era o objeto em si que ele estava procurando. A crônica, gente, ele é um texto narrativo, tá? Então, por isso que a gente percebe esses pontozinhos assim. Bem no início, a gente já consegue perceber que ele tem um narrador, que ele tem uma pessoa que está contando a história, porque ele diz assim, ó, é importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Tá vendo? Então aí eu já percebo que nesse iniciozinho desse parágrafo, desse texto, eu já tenho falando sobre a presença de quê? Do narrador. Mas será que esse narrador, ele é um narrador personagem ou se ele é um narrador observador? E aí? Será que a gente consegue, com a leitura desse texto, identificar isso? A gente consegue, não é mesmo? Então diz assim, ó, a crônica ela é uma narrativa, né? Quem participa da crônica são os personagens, aquelas pessoas que estão envolvidas naquele enredo, naquela história, né? O que acontece, né? O que está acontecendo? Qual é a razão para essa história estar acontecendo? O espaço, que é o local onde ela ocorre. No nosso texto, ela está acontecendo onde? Num comércio, não é isso? Então, eu posso dizer que o comércio é o... Será que a gente consegue, com a leitura desse texto, identificar isso? A gente consegue, não é mesmo? Então, diz assim, ó, a crônica ela é uma narrativa, né? Quem participa da crônica são os personagens, aquelas pessoas que estão envolvidas naquele enredo, naquela história, né? O que acontece, né? O que está acontecendo? Qual é a razão para essa história estar acontecendo? O espaço, que é o local onde ela ocorre. No nosso texto, ela está acontecendo onde? Num comércio, não é isso? Então, eu posso dizer que o comércio é o espaço onde a minha narrativa está acontecendo. E quem é que está contando essa história? É um narrador. Só que esse meu narrador, ele é observador ou é um personagem? Ele é um narrador, personagem, né? Quando a ação acontece, o tempo em que essa ação está acontecendo, como é que ela está se desenvolvendo, né? O tempo em que ela leva a sequência desses fatos. A crônica, ela conta uma história sobre os fatos que se aproximam daqueles que acontecem às pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes, sequências dessas partes que formam o que a gente conhece como enredo. E nisso a gente vai falar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que tá bem aqui, ó.
Tá vendo esse nosso quadro esquemático? Ele tá falando da situação inicial, né? Como foi que aconteceu? O rapaz não entra na loja, então isso é a minha situação inicial. Quando ele entra na loja, ele não sabe dizer o nome do objeto que ele quer comprar. Então isso é meu início da história. A complicação, né? O desequilíbrio é quando eu quero falar uma coisa e aquela pessoa não está conseguindo me compreender, que é o caso dele aí. É tanto que ele fica tão assim que ele diz assim, chama o gerente. Não diz no texto? Pois é, por quê? Porque teve uma complicação, ele não está conseguindo ser entendido. Então foi um desequilíbrio na história. O clímax, o momento de mais tensão, aquele momento em que a gente pensa assim, agora vai, né? E o desfecho final, que é a solução do problema. Quando ele fala lá as características do objeto que ele quer e o vendedor consegue dizer o que é, né? Quando ele fala o nome e chega-se à conclusão de qual era o objeto que ele queria, não é isso? Então observa bem esse quadro esquemático que ele fala direitinho o passo a passo da composição dos elementos de uma crônica, tá? Aí vamos lá, a nossa aula de hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor dessa crônica, né? O escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele nasceu em 1956, não é isso? E 36, na verdade, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele ficou muito conhecido por suas crônicas, e em geral as crônicas dele eram o quê, gente? Humorísticas, né? Veríssimo é também um jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Olha a quantidade de adjetivos, de caracteres que esse autor tem, né? Atualmente ele tem uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, na qual ele escreve artigos, comentários e crônicas, ok? Vamos lá, interpretando o nosso texto. Você vai ter que voltar lá na leitura do texto. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando? Quando ele começa a dar as características lá, você consegue adivinhar qual era esse objeto? Eu não consigo. A crônica, a comunicação, né? A comunicação, tá? Entre aspas, é porque é o texto lá, né? O título. Tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura dessa unidade? E aí, quando a gente falou que ia começar a estudar o texto crônica, você ficou pensando que era o quê? Tem o mesmo significado do que você tinha pensado que era? Né? A crônica, a comunicação, é uma narrativa, ok? Quais são os personagens dessa história? Nós temos o vendedor, nós temos o comprador, não é mesmo? O cliente da loja. Então, eu posso afirmar que esses dois são personagens da minha história, não é mesmo? Aí, vamos lá. Qual é o assunto dessa história? Sobre o que ela está falando, né? Qual é o assunto que permeia essa história? É o quê? Em qual lugar ou espaço estão os personagens? Os personagens estão em que lugar, gente? Eles estão numa rua bem movimentada? Eles estão numa estação do metrô? Eles estão em uma praça pública? Ou eles estão em uma loja? O homem foi comprar o objeto em que local? Tá? Aí nós temos aqui a questão número 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante, vamos lá, uma sequência de vários dias, ou seja, foram vários dias que isso foi acontecendo, que foram vários dias que esse cliente foi à loja e não conseguia identificar o que ele queria comprar, ou a circunstância de uma conversa, ou o período de um dia inteiro, ou o período de uma noite inteira. Quanto tempo demorou para o desfecho dessa história? Vocês acham que foi um dia inteiro? Uma loja fica aberta o dia inteiro? Fica, mas um dia inteiro para atender uma pessoa não tem condições, né? À noite também não dá. Então, qual foi? Foi a circunstância de uma conversa. A partir daquele momento em que ele foi explicando e o vendedor da loja foi se envolvendo, foi tentando ajudar o cliente, ele ficou só naquele momento, né? E logo eles conseguiram resolver o impasse. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é que é mesmo o nome?
Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Isso a gente conseguiu identificar. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse, né? Você vê que as pontuações são utilizadas bem direitinho. A gente já deu essa aula, não foi? Sobre a questão das pontuações, quando indica que ele é uma frase de um personagem ou quando é a fala do próprio personagem. Desfecho dessa história. Vocês acham que foi um dia inteiro? Uma loja fica aberta o dia inteiro? Fica, mas um dia inteiro para atender uma pessoa não tem condições, né? À noite também não dá. Então, qual foi? Foi a circunstância de uma conversa. A partir daquele momento em que ele foi explicando e o vendedor da loja foi se envolvendo, foi tentando ajudar o cliente, ele ficou só naquele momento, né? E logo eles conseguiram resolver o impasse. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é que é mesmo o nome? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Isso a gente conseguiu identificar. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse, né? Você vê que as pontuações são utilizadas bem direitinho. A gente já deu essa aula, não foi? Sobre a questão das pontuações, quando indica que ele é uma frase de um personagem ou quando é a fala do próprio personagem ou quando é a fala do narrador. Então, vamos lá. A história é como se ele falasse com os personagens, consigo mesmo, com o leitor da crônica ou com outro narrador. Como é que está esse desenvolvimento dessa história desse narrador? Será que ele está contando a história como um dos personagens ou com os personagens? Ele está ali observando o que está acontecendo? Tá? Vamos lá. A 8. Em um momento de crônica, o comprador diz, entre aspas, abre o colchete. Ou seja, quando abre o colchete e tem as reticências, isso significa que tem mais informações, que foi suprimido, né? Foi retirado. Por quê? Porque ele queria enfatizar, destacar apenas esse pedaço que está aí, ó. A palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? Escapou por completo? Explique com as suas palavras. O que quando a gente está falando com a pessoa e de repente a gente esquece o que estava falando? Como é que a gente fala, né? Nossa, o que foi que aconteceu? Deu um branco, não é? Às vezes a gente não usa isso. Então, o que essa expressão que está dizendo aí em cima está falando? Está querendo falar? Está querendo... o que ela significa, tá? Releia o texto. Preste atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Qual é? Porque a gente tem vários tipos de formas de se comunicar. A gente tem a mímica, a gente tem a gente pode falar, né? Que é que a gente fala, tem a linguagem verbal e a não verbal. Então, nesse momento em que ele está falando, preste atenção nas minhas mãos. Que linguagem comunicativa, que tipo de linguagem ele está utilizando junto com para explicar o objeto que ele quer. Tá? Então, a partir daí, vocês façam a atividade de vocês e não esqueçam de enviar os registros, tá bom, pessoal?